Olá, turminha! Estamos começando então mais uma tarde de atividades. Vocês vão pegar o caderno de vocês, colocar o cabeçalho completo, como fazem todos os dias. Deixem organizadinho a data e as atividades, os livros que nós vamos trabalhar e as páginas do dia, tá? Então, língua portuguesa, página 98, matemática, 94 e interdisciplinar, página 36 e 37. Começando por língua portuguesa, essa então é a página 98 e nós vamos dar sequência à interpretação do texto da história em quadrinhos que nós lemos ontem. Vocês vão começar então respondendo o exercício 2, são duas questões pessoais, a resposta é de vocês, tá bom? Que traço da personalidade da Mônica é evidenciado no primeiro quadrinho? Então vocês vão voltar lá na página 94, no texto que nós lemos ontem, e vão observar, tá? Prestando atenção que a personalidade não é fisicamente o que a gente olha e vê, mas o que a gente observa nas atitudes dela, tá bom? Depois B. A história deixa claro o motivo dos personagens estarem brigando? Sim ou não? Explica por quê, tá bom? Depois, exercício 3. Observe o segundo quadrinho da história, que é esse que está aqui embaixo, e conte para os colegas o que aconteceu nessa cena. Então, quem está em casa já vai direto aqui para as alternativas. Vocês vão marcar as alternativas que são adequadas, ou seja, tem mais de uma porque está dizendo aqui no plural. Nessa cena aqui, então, o autor mostra, evidencia a passagem dos personagens para um outro ambiente, ilustrando. Então, eles estavam lá dentro da história em quadrinhos e mudam de lugar. E a gente percebe essa mudança pelo quê? O que a gente observa? A prancheta de desenho, as tintas, o lápis, a régua, o computador, a borracha. Então, anotem um X nos que vocês observam na cena. B. Observe a expressão dos personagens e escreva como eles estão se sentindo nesse momento. Então, olha a carinha da Mônica, como que ela está se sentindo? Coloca aqui. E o Cebolinha? Coloca aqui na frente, tá bom? Por que o Cebolinha deixou pegadas no papel? Então, responde. Lembrando, o porquê da pergunta é separado. O porquê na resposta é junto. Sempre começando a resposta com letra maiúscula e termina com ponto final. Complete a frase de acordo com a história. Para tentar fugir da Mônica, depois de cair no tinteiro de nanquim, aquela tinta preta, Cebolinha se escondeu. E aí vocês vão continuar lá de acordo com o que vocês entenderam da história. Na sequência, vamos para os exercícios de matemática, tá lá na página 94. Então, o exercício então, que a gente vai começar é o 4. Complete o quadro com os resultados das multiplicações. Então, vocês têm o quadro e aqui vocês vão pôr o resultado. Os números que estão dentro dos parênteses, então aqui 2 vezes 3, 4 vezes 5, 5 vezes 2, 2 vezes 6, 3 vezes 4, 5 vezes 2, 2 vezes 3 e 6 vezes 3, eles devem ser multiplicados primeiro. Então, primeiro faz 2 vezes 3. O resultado que deu aqui vai fazer vezes 4, tá bom? O que você observa ao comparar o resultado da multiplicação da coluna da esquerda com o resultado da multiplicação da coluna da direita? Se a gente observar as contas, os algarismos são os mesmos aqui, mas tem parênteses em lugares diferentes, que os parênteses indicam qual a conta que vai ser feita primeiro. E aí vocês vão olhar para os resultados e vão dizer o que vocês observam, tá? Aí vem o exercício 5. Catarina comprou 2 embalagens de garrafas de água, com uma representada ao lado. Ao todo, quantas garrafas ela comprou? Se em uma embalagem há 3 vezes 4 garrafas, ou seja, 3, todas essas colunas são de 3, e aqui 4, tá bom? Então, em 2 embalagens há 2 vezes 3 vezes 4, porque se era 3 vezes 4, aí vai ser 2 vezes essa embalagem de 3 vezes 4, tá bom? Essa multiplicação pode ser resolvida de pelo menos 2 formas, ou seja, 2 vezes 3 vezes 4. O que é? É igual a, então a gente copia aqui 2 vezes, qual que é o resultado de 3 vezes 4?
põe aqui. Ou seja, é igual, esse 2 vezes esse vai dar 24. E aqui se a gente fizer diferente? 2 vezes 3 vezes 4. Primeiro vocês vão fazer 2 vezes 3. Quanto dá? Põe aqui. Depois esse resultado é vezes 4, já está repetido aqui. Aí esse resultado vezes 4, coloca aqui, tá bom? Então, o que a gente observa? Que 2 vezes 3 vezes 4, isso aqui é o mesmo que está aqui em cima, é igual a 2 vezes 3 vezes 4. É o mesmo resultado desse aqui. Ou seja, a Catarina comprou quantas garrafas? Quando a gente, então, associa os fatores de uma multiplicação, lembra o que são os fatores? São os números que são multiplicados. O resultado não muda. Chamamos esse fato de propriedade associativa da multiplicação. Agora o exercício 6. Observe a ilustração e responda as questões. Então, que multiplicação representa o número de latas na caixa ao lado? Então, quantas caixas tem assim, vezes quantas caixas tem assim, na diagonal e na horizontal, tá? B. Quantas caixas cabem em duas caixas iguais a essa? Então, imagina uma caixa dessa e outra caixa dessa. E em 4 caixas igual a essa? Então, vocês vão imaginar uma caixa, 2, 3 e 4, tá bom? Terminamos então ali os exercícios, vamos para o livro interdisciplinar. E hoje nós vamos trabalhar com 2 páginas. Tem bastante coisa escrita, mas o assunto é o mesmo. A gente vai falar ali da pintura rupestre e em seguida, por conta dessas pinturas rupestres, a gente vai ter mais alguns vestígios de como os primeiros homens chegaram à América, tá? Então, começando aqui pela pintura rupestre, o que a gente vai perceber? O que a gente vai descobrir? Que quando a gente viu lá como os homens chegaram na América, como que eles viviam, além de eles desenvolver aqueles instrumentos para caça, pesca, essas coisas, eles também passaram a fazer pinturas rupestres. O que são essas pinturas rupestres? São pinturas que eram feitas em cavernas e em rochas, tá bom? Nas paredes de onde eles viviam. E nessas pinturas rupestres, eles acabavam mostrando como eles se relacionavam entre si, o ambiente, o modo como viviam. Eram desenhos que eles faziam. As tintas que eles usavam nessas pinturas eram materiais de origem mineral, como por exemplo terras e pedras, tá bom? Esses materiais eles eram amassados e misturados com água e produziam então cores vermelha, preta e cinza. E aí então eles acabavam usando galhos, gravetos, penas ou chumaços mesmo de pelos de animais e faziam essas pinturas. A maioria dessas pinturas eram figuras humanas e animais em diferentes atividades, tá? Então, baseado nisso que eu acabei de explicar para vocês, por que esse tipo de arte recebe o nome de rupestre? Então, por que é chamada de rupestre? Onde que ela era feita, tá? Como eram feitas essas tintas para as pinturas rupestres? Então, vocês vão explicar que tipos de materiais eram utilizados. E agora 15. Observe a seguir a imagem de uma pintura rupestre. Essa imagem aqui tem aqui toda a caverna e os desenhos aqui. E vocês vão responder essas questões aqui embaixo. O que foi representado nessa imagem? O que vocês veem? Em sua opinião, que é a opinião de vocês, pessoal, por que os hominídeos representaram isso? Então, por que eles desenharam isso nas cavernas? É resposta pessoal, tá? Em seguida vai dizer que atualmente a gente começou a falar, então já faz um tempinho, sobre os sítios arqueológicos que são descobertos e que existem cerca de 400 mil sítios arqueológicos com essas pinturas rupestres, tá? E em diversos lugares do mundo, não é só aqui no Brasil, não. E no Brasil o que a gente vê é que a arte rupestre, ela é abundante, ela tem muito ali no Parque Nacional da Serra da Capivara, que é no estado do Piauí. E aí a gente vai perceber então que quando a gente vai falar lá dos primeiros homens que vieram para as Américas, os vestígios também têm a ver com essa arte rupestre, com esses desenhos feitos em cavernas, tá? Então, lá na Serra da Capivara, que é o que a gente acabou de falar,
que é o lugar aqui no Brasil onde mais tem as pinturas rupestres, muitos sítios arqueológicos com essas pinturas. E aí é como se fosse um verdadeiro museu a céu aberto, porque isso daí está lá há muitos anos. E aí eles dizem que são cerca de 30 mil pinturas, e essas pinturas vão falando como viviam os primeiros brasileiros, porque nas cavernas eles desenhavam a vida, o dia a dia deles. Então as imagens têm cenas de animais, de dança, de diferentes animais ali, e outros símbolos que não dá para decifrar, para entender o que é, mas tem mais coisas além disso, tá? E também já foram nesses sítios aqui onde eles encontram os vestígios dos primeiros homens que viveram nas Américas há muitos anos, eles também descobriram esqueletos humanos de cerca de 10 mil anos e fósseis de animais que foram extintos há muito tempo, como, por exemplo, os tigres de dente de sabre, as preguiças gigantes, os mastodontes, tá? Além do que a gente já tinha visto em outras aulas, que são aquelas cerâmicas, artefatos, coisas que eles usavam no dia a dia deles, tá? E aí, por conta, então, dessas descobertas que foram feitas ali, né, nesses locais, foi possível traçar novas rotas para a ocupação humana nas Américas. Então, entender de onde vieram essas primeiras pessoas que povoaram a América, tá? Então, baseado nisso, vocês têm 3 perguntinhas para serem respondidas. Que vestígios arqueológicos foram encontrados na Serra da Capivara? Então, o que eles descobriram lá escavando, observando? E essas descobertas, elas possibilitaram o quê? Quando descobriram isso, o que a gente passou a saber sobre os nossos antepassados? E a terceira, aqui é pessoal, você já observou uma pintura rupestre de perto? Sim ou não? Se sim, conte pra gente como foi. Qualquer dúvida me envie em áudio ou mensagem. E não se esqueçam de me mandar foto das 3 atividades ali, de língua portuguesa, matemática e do livro interdisciplinar.